Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje nós temos um caso com Halloween que envolve aí, né, justamente o mês que nós estamos. Inclusive estamos na semana do Halloween, dia 31. Normalmente é comemorado o Dia das Bruxas lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente ainda não tem muito essa cultura, mas como eu já falei outras vezes, é uma festa que eu gostaria que tivesse por aqui, porque eu acho que deve ser muito legal aquela questão das crianças passando na porta de casa, pedindo doces e tudo mais. Se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para não perder as notificações, porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. E agora sim, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Bom, gente, Chelsea Ellen Bruck foi uma jovem nascida no dia 28 de janeiro de 1992, na região de Trenton, no estado norte-americano do Michigan. Ela era filha do casal Matthew Bruck, um agricultor muito conhecido na região, e a sua esposa Leanda Brent Bruck, que trabalhava na única agência bancária da cidade. A família era bem grande, sendo a Chelsea a caçula de 5 irmãos, e todos os irmãos eram muito unidos. A Chelsea cresceu em uma fazenda da família em uma pequena cidade chamada Maybe, que tinha uma população estimada de pouco mais de 600 pessoas. É de fato um vilarejo bem pequeno, muito tranquilo e cercado de natureza exuberante. Florestas muito bonitas e muitas cachoeiras também. O centro da cidade é bastante silencioso, com uma agência bancária dentro dos correios, uma pequena farmácia, um barzinho que fica aberto até mais tarde e vende pizzas, hambúrgueres e bebidas, além de algumas poucas lojinhas e 2 mercados. A Chelsea e os seus irmãos frequentaram a escola St. Patrick, que é um colégio cristão onde os alunos são imersos na Bíblia e o currículo é baseado na fé. Já no ensino médio, a jovem estudou na Monroe Public High School, que era um colégio muito maior e com atividades diversas, como esportes, feira de ciências e bandas musicais. Após a formatura, a Chelsea e a sua irmã Cassandra continuaram vivendo na fazenda com os pais, enquanto os outros irmãos mais velhos já tinham deixado o lar. Alguns estavam na universidade e um já tinha até se casado. A Chelsea amava cozinhar e sonhava um dia em fazer culinária e se tornar uma chefe famosa mundialmente. Mas até que isso acontecesse, ela estava feliz em seu trabalho em um restaurante chamado Olga's Kitchen, que ficava a cerca de 15 minutos da fazenda onde ela morava. E os clientes eram bastante simpáticos. Gente, a Chelsea foi uma boa garota durante a sua infância e cresceu assim, sem malícia, sem maldade, se tornando uma adulta inocente, feliz, gentil e muito sociável, coisa típica de cidade pequena. Aos 22 anos, ela não tinha carteira de motorista e nem carro, mas não sentia falta porque os seus pais estavam sempre dispostos a levá-la onde ela precisasse. A área onde o Olga's Kitchen estava localizado era um pouco mais movimentada do que onde a Chelsea morava, em Monroe County, que, como eu disse, ficava a cerca de 15 a 20 minutos de distância da fazenda. Esse local tinha vários fast foods, um shopping pequeno, um cinema e até um supermercado Walmart. Isso obviamente expôs a garota a uma nova realidade e também a novas pessoas. Aliás, aos 22 anos de idade, os únicos amigos da Chelsea eram seus colegas de trabalho, que ela tinha feito nos últimos 4 anos no restaurante onde trabalhava. Lugar que ela começou a trabalhar inclusive assim que terminou o ensino médio. Eles se encontravam o tempo todo e eram muito unidos. Além de sair com seus amigos, ela também adorava ler e cuidar do seu gato e do seu cachorro. Ela era uma pessoa doce e extremamente otimista. A Chelsea desenvolveu uma grande paixão por festas e uma festa em particular que ela e suas amigas estavam muito ansiosas para ir era justamente a festa de Halloween anual, organizada pelo vocalista de uma banda de rock de Detroit, chamado Mike Williams, mais conhecido como Big Mike. Essa festa era aguardada por todos e havia sido planejada durante todo o verão. O Mike organizava essas festas de Halloween desde o ensino médio, e devido à presença da sua banda, as festas cresceram de pequenas reuniões
para grandes eventos, atraindo mais de 800 pessoas de todo o estado e até de estados vizinhos. Em 2014, o Mike estava planejando a sua maior festa até então, que seria realizada na propriedade da mãe dele, em Newport Township, no Michigan, a cerca de 15 minutos do Olga's Kitchen, onde a Chelsea e os seus amigos trabalhavam, e a 30 minutos da cidade de Maybe, onde ficava localizado a fazenda da família da jovem. Aquele seria, gente, o evento do ano. A Chelsea adorava o Halloween e ela não queria apenas se fantasiar, ela queria se destacar e ganhar o concurso de fantasias. Ela e suas amigas já tinham ido a 2 festas de Halloween do Mike antes e tinham amado, então sabiam bem o que esperar e estavam super ansiosas para o evento. A Chelsea e a sua amiga Beck decidiram que iriam como vilãs, e então a Chelsea escolheu se fantasiar como a Linda Era Venenosa, uma personagem dos quadrinhos da DC. Ela passou semanas costurando a sua própria criação, colocando uma a uma as folhas de era falsas no colã. Quase todas as noites depois do trabalho, a Chelsea se sentava em frente à TV e costurava bastante até ficar cansada e ir para a cama. Essa fantasia levou um total de 6 semanas para ficar pronta, e quando finalmente terminou estava assim incrível, totalmente feita à mão e ficou maravilhosa na Chelsea. E por fim, a tão esperada noite finalmente chegou. Sábado, dia 25 de outubro de 2014. A Chelsea não pretendia voltar para casa naquela noite, já que não tinha carro, então decidiu passar a noite na casa de uma amiga. As meninas chegaram na festa por volta das 22 horas, e foi aí que a Chelsea teve que tomar a decisão de levar ou não o seu celular. Como a sua fantasia não tinha bolsos e suas amigas estavam com os seus celulares, ela decidiu deixar o seu aparelho no carro e seguiu para a festa. O evento estava sendo um sucesso absoluto e chegou um momento que havia mais de 800 pessoas indo e vindo, todos assim estranhos e fantasiados, então não dava para controlar o que as pessoas bebiam, fumavam e usavam, até porque não dava nem para saber quem era quem naquele lugar. Fora isso, estava completamente escuro lá fora, exceto pelas tendas iluminadas, e havia terras, gente, assim, a perder de vista. Você olhava no horizonte e você não via o final, principalmente por conta do escuro, sabe? Qualquer um podia se perder ali, mas apesar dos pesares, as meninas estavam se divertindo muito, e a Chelsea estava bem animada, o que era esperado, né? E ela encontrou, gente, uma outra amiga chamada Penny Renee Watkins, além da irmã da Penny e uma outra garota chamada Heather Brooks. E a Beck também estava lá. Bom, a Penny e a Chelsea eram muito boas amigas, estavam grudadas durante toda a festa, mesmo a Penny sendo uma década mais velha que a Chelsea e tendo filhos. Ela sentia que quando estava com a Chelsea, gente, ela podia voltar a ser divertida e elas agiam como meninas da escola, sabe? Para Penny, era como se ela se sentisse mais jovem ao lado da Chelsea. Quando foi por volta de 15 para 1 da manhã, a Chelsea acabou se acidentando ao trombar com um poste de madeira e machucou a sua testa. Ela quis ir embora, mas a Penny a convenceu a ficar, e como não tinha carona, ela acabou ficando na festa. As duas amigas foram pegar um drink, elas beberam e de repente se separaram. A Penny estava com a sua irmã, que tinha que trabalhar às 6 da manhã, então ela teve que ir embora, mas não conseguiu avisar a Chelsea, já que a amiga não estava com o celular. Mas pensou que estava tudo certo, porque ela sabia que a Chelsea pegaria carona com a Laura. E daqui pra frente as coisas ficaram meio confusas, viu, gente? Mas eu vou descrever de uma forma assim que fique mais fácil de entender para vocês. Bom, nós já sabemos que a Penny foi embora, mas ela achou que a Chelsea pegaria carona com a Laura, então estava tranquila quanto a isso. Nesse meio tempo, a Chelsea começou a procurar a Laura, porque percebeu que estava meio perdida. A Chelsea começou a perguntar para estranhos se poderia usar o celular deles para ligar para sua amiga. Finalmente, um cara percebeu que ela estava chorando e deixou que ela usasse o seu telefone. Acontece que a Laura também tinha procurado a Chelsea e não tinha encontrado ela. Como a Laura precisava ir e não estava encontrando a amiga, ela pegou as coisas da Chelsea, incluindo o celular da amiga que tinha ficado no seu carro, e entregou tudo para a Beck, esclarecendo que precisava ir embora e pedindo que a Beck
entregasse as coisas da Chelsea para ela assim que a encontrasse no meio daquela multidão. A Beck, por sua vez, também estava querendo ir embora e se enfiou no meio da multidão em busca da Chelsea. Ela queria devolver as coisas da amiga e avisar que já estava indo embora. Ela até pretendia oferecer uma carona para a amiga, mas infelizmente não encontrou a Chelsea em lugar algum. Enquanto tudo isso estava acontecendo, gente, a Chelsea continuava sua busca pelos seus amigos ou por qualquer pessoa que pudesse dar uma carona para ela de volta para casa. Totalmente separada de todos, ela continuava desesperada e continuava perguntando ali se podia usar o celular das pessoas que estavam na festa. Ela queria, sei lá, tentar falar com alguém só para ir para casa mesmo. E a tarefa, gente, não estava sendo fácil, porque já é complicado organizar um plano quando se está sóbrio. E daquele jeito, embriagada e sozinha, cercada por centenas de pessoas também embriagadas, era uma tarefa totalmente assim, impossível. A Chelsea finalmente chegou à área de estacionamento e procurou por alguém que pudesse ajudá-la, mas a essa altura, a Beck também já tinha ido embora, levando todas as coisas da Chelsea, incluindo o celular dela. Era quase 3 horas da manhã quando a Chelsea se posicionou em uma estrada de cascalho, perto da área de estacionamento, procurando por pessoas que estavam saindo. Ela tentava ver se conseguia pegar uma carona com alguém, acenando para os carros que chegavam para buscar outras pessoas ou caminhando até os seus veículos. Ela ingenuamente acreditava mesmo que teria alguém disposto a ajudá-la. No dia seguinte à festa, que era um domingo, quando a Beck finalmente acordou, ela ligou para a mãe da Chelsea para avisar que estava com as coisas dela, incluindo o celular da garota, mas a Beck não obteve resposta. A ligação foi direto para a caixa de mensagens. Ela deixou um recado e seguiu com o seu dia tentando curar ali a ressaca. Na tarde daquele domingo, a Beck recebeu uma mensagem no Facebook da irmã mais velha da Chelsea, a Cassandra, informando que a jovem não tinha voltado para casa na noite anterior e até aquele horário estava sem notícias dela e já estava ficando tarde, portanto ela já estava muito preocupada. Mas a Beck a tranquilizou, respondendo que provavelmente ela estava na casa de alguma amiga. Na manhã da segunda-feira, quando a Chelsea não voltou para casa, nem contatou ninguém da família, todos ficaram muito preocupados. A Cassandra e a mãe dela ligaram para todos que conheciam a Chelsea, perguntando se alguém tinha alguma ideia de onde ela poderia estar, mas ninguém sabia. A Cassandra e a Chelsea eram muito próximas, então ela decidiu ligar para o departamento do xerife do condado de Monroe para reportar a irmã como desaparecida. Os policiais colheram todas as informações da irmã e da mãe da Chelsea para saber por onde deveriam começar a procurar e se deveriam se preocupar, porque até aquele momento estavam falando de uma mulher de 22 anos, livre para fazer o que quisesse, inclusive ela poderia ter conhecido alguém, um cara, sei lá, e ido embora. Ela era livre, era maior de idade, não teria problema nenhum nisso, mas a sua família conhecia o suficiente para saber que isso não era típico dela. A partir do dia 27 de outubro de 2014, a família começou a entrar em total desespero. Enquanto isso, amigos da jovem estavam entrando em contato com o Mike pelo Facebook, perguntando se ele sabia algo sobre o desaparecimento da Chelsea ou se conhecia alguém que soubesse, mas obviamente ele simplesmente não tinha ideia de quem era aquela garota. Entretanto, quanto mais o tempo passava, mais mensagens o Mike recebia. Algumas pessoas até pediam que ele andasse pela propriedade da mãe dele, que era uma fazenda bem grande, para ver se encontrava a menina, mas ele não acreditava que alguém pudesse ter se perdido por lá. Ainda assim, ele decidiu verificar a área, ele pegou o seu cachorro e saiu para dar uma volta, e foi quando ele deu de cara com a mãe da Chelsea, sua irmã e alguns amigos. Eles simplesmente entraram na propriedade e começaram a procurar também. E em pouco tempo as mídias também entraram nesse caso. A senhora Lianda falou com a TV local e garantiu que se soubesse que a sua filha estava indo para uma festa com mais de 600 pessoas, ela não teria permitido. A pequena cidade ficou abalada com a notícia e algumas pessoas até colocaram a culpa no Mike, dizendo que se ele não tivesse feito aquela festa enorme,
nada disso teria acontecido. Em pouco tempo, diversas pessoas pararam na porta da fazenda da mãe do Mike, pedindo para poderem vasculhar suas terras. Ele não estava querendo dizer não, mas ao mesmo tempo não sentia que tinha feito algo de errado. Mas decidiu não pedir para a família da Chelsea ir embora, e aos poucos foi deixando que outras pessoas entrassem na propriedade para ajudar nas buscas. Enquanto isso, a polícia queria falar com qualquer um que conhecesse a Chelsea e com qualquer um que pudesse tê-la visto na festa. Mas como estamos falando de uma festa de Halloween, diversas pessoas se lembravam de tê-la visto, mas não sabiam dizer para onde ela foi nem o horário exato. Isso por si só já tornou a investigação da polícia bastante complicada. Com tantas pessoas, os detetives receberam uma quantidade enorme de informações, e não só informações, mas também desinformações, sabe? Nem tudo que as pessoas falavam era relevante. E conforme o caso ganhava notoriedade, teorias conspiratórias começaram a surgir. Uma delas afirmava que tinha ocorrido um ritual satânico naquela festa e a Chelsea teria sido queimada viva. E é óbvio que as mídias adoram essas teorias, apareceram até notícias falsas no Facebook com títulos do tipo: doce e inocente jovem loira desaparece em festa após ritual satânico. E embora tivesse mesmo uma grande fogueira acesa por todo o tempo em que durou a festa, os investigadores não encontraram nenhuma evidência naquele local de que alguém tinha, sido jogado na fogueira. Esse caso, gente, foi bastante complicado para os oficiais, porque ao entrevistar as pessoas que estiveram na festa e que seriam as possíveis testemunhas, eles ouviam sempre os jovens admitindo que estavam completamente chapados e que não se lembravam de nada daquela noite. Os oficiais voltaram à propriedade do Mike e fizeram uma varredura completa, contando ainda com os cães farejadores da polícia, mas não encontraram nada naquela fazenda. Mas não foi uma busca de apenas um dia, tá? Na verdade, essas buscas estavam acontecendo todos os dias, todo santo dia. Enquanto isso, outra equipe convocou todas as amigas da Chelsea para conversar, incluindo a Becky, a Laura, a Heather e a Penny. Quando falaram com a Becky, ela ainda tinha esperanças de que a Chelsea iria aparecer e parecia não entender a gravidade da situação. Ela contou que se sentia parcialmente responsável pelo que aconteceu, porque afinal de contas ela deixou a amiga lá e foi embora. Ela contou em detalhes tudo o que sabia e também entregou à polícia todos os pertences da Chelsea, incluindo o celular. A Penny, por sua vez, assim que soube da gravidade da situação, rapidamente se juntou às buscas pela amiga desaparecida. Os investigadores também perguntaram às amigas sobre a vida amorosa da Chelsea, e elas disseram que ela estava solteira, que nem estava saindo com ninguém na época, mas havia sim alguns rapazes que a interessavam, mas nada sério, só assim, sabe quando tem aquelas paquerinhas? Então era esse o caso. Bom, a polícia então trouxe todos os homens com quem a jovem teve algum tipo de envolvimento, mesmo que distante. Eles os entrevistaram, revistaram suas casas e carros, coletaram amostras de DNA, tudo o que podiam fazer, mas não conseguiram nenhuma pista. A polícia então conversou com o Mike e revistou toda a sua casa, seu quintal, os campos e até mesmo começaram a cavar. O Mike chegou a dizer para as mídias que sentia que estava sendo culpado pelo desaparecimento da Chelsea, e isso estava lhe fazendo muito mal. E foi somente depois de muitos interrogatórios, muita investigação, que os oficiais conseguiram informações suficientes para atestar que não havia nada que indicasse que o Mike estivesse envolvido no desaparecimento da jovem. Os policiais descobriram através de depoimentos de testemunhas que a Chelsea estava chorando muito por volta das 2 horas da manhã e suplicando a todos que lhe emprestassem um telefone celular. E então eles descobriram para quem ela ligou. Uma das chamadas foi feita para a Laura, que informou que teve que ir embora e deu todas as coisas dela para a Beck. Outra chamada foi para a Penny, que infelizmente avisou que já estava em casa na cama e não estava em condições de dirigir,
então não poderia buscar a Chelsea. Outra chamada foi para o seu próprio celular, que estava com a Beck, mas a essa altura o aparelho já estava sem bateria. Foi então que a polícia começou a analisar as filmagens de vídeo. Tinha muita gente na festa, então havia inúmeras fotos e vídeos do evento nas redes sociais. Eles coletaram uma tonelada de filmagens a fim de tentar entender para onde a Chelsea poderia ter ido. Os oficiais perceberam que tinha um cara vendendo produtos diversos, como bonés e camisetas da banda, e ele ficou até o final da noite. Algumas pessoas o viram na mesma área em que a Chelsea estava, bem no momento em que ela caminhou em direção à estrada de cascalho para tentar conseguir uma carona e ir embora. A foto dele foi divulgada porque a polícia acreditava que ele poderia ter sido a última pessoa a vê-la com vida. Em poucas horas, a polícia rastreou a testemunha e ele disse que sim, ele se lembrava de ter visto a Chelsea. Quando ele a viu, ela estava saindo com um rapaz por volta das 3 da manhã, mas ele afirmou que não notou nada de estranho. Os dois pareciam apenas amigos, conversando e caminhando juntos. Essa informação parece simples, gente, mas assim, foi de extrema importância, porque enfim, os investigadores conseguiram colocar a Chelsea com alguém. O próximo passo agora era descobrir quem era aquele homem. Os investigadores fizeram um retrato falado e rapidamente o material foi liberado para as mídias e para o grande público em geral. Alguns jornalistas investigativos se envolveram e até uma recompensa de $30 mil foi disponibilizada para quem tivesse informações que levassem ao homem do retrato falado ou ao paradeiro da Chelsea Bruck. Ela foi vista andando com esse homem desconhecido, mas ninguém viu para onde foram. Essa era toda a informação que eles tinham. A Cassandra, a irmã da Chelsea, e a sua mãe estavam fazendo várias entrevistas. Muitos jornais estavam publicando artigos sobre o desaparecimento da Chelsea e a família estava incentivando as pessoas a compartilharem assim ao máximo fotos nas redes sociais para que pudessem divulgar o desaparecimento da jovem, porque ela poderia estar em qualquer lugar. Como eu disse no início do vídeo, a mãe da Chelsea, a senhora Leanda, trabalhava em um banco e havia uma filial que estava sendo usada apenas para serviços de caixa eletrônico. Assim, o seu chefe deu a ela permissão para usar esse local como centro ali de operações de busca. Eles contaram com 100 voluntários que se apresentaram todos os dias do lado de fora do banco. Então agora eles tinham um lugar para se organizar, discutir ali as estratégias de busca e pôr em prática. Isso, gente, foi no dia 4 de novembro, ou seja, já tinha quase 10 dias que a jovem estava desaparecida. Mas a sua família não perdeu a esperança e dia após dia montava diversas operações de busca e não deixava ninguém desanimar. A sua mãe sempre gritava para a multidão que se uma pessoa perde a esperança, não terá nada em sua vida. Mas infelizmente o tempo foi passando e nada da jovem ser encontrada. O Natal se aproximava e embora a família estivesse acreditando em um verdadeiro milagre, um milagre de Natal, sei lá, algo do tipo, os oficiais falaram com as mídias e revelaram que as chances de encontrar a Chelsea com vida eram muito próximas de zero. E então as festas de final de ano passaram e o ano novo chegou. Era 2015 e eles comemoraram a chegada do novo ano sem ter se aproximado nem 1 centímetro da verdade sobre o que aconteceu com a Chelsea. E foi então que eles receberam informações muito aterrorizantes. Uma mulher chamada Carrie Carr ligou desesperada para a delegacia de polícia, dizendo descontroladamente que seu namorado confessou ter tirado a vida da Chelsea. Os policiais imediatamente levaram a mulher para interrogatório e ela contou que estava brigada com o seu namorado, eles tiveram um desentendimento e ela saiu de casa. Quando estava andando até o seu carro, ele puxou uma faca e a intimidou. Era uma faca de bolso e então ele disse: "Essa é a mesma que eu usei com a Chelsea." Ela contou ainda que o homem disse que foi à festa, saiu com a Chelsea e em algum momento ele foi responsável por tirar a vida dela e descartar o seu corpo em um cemitério em Toledo. Mas os investigadores não estavam muito convencidos daquela história. A verdade é que a mulher também não parecia estável ou coerente.
Sua história estava meio confusa e com várias lacunas. Conforme eles interrogavam a Carrie mais profundamente, ela continuava afirmando que queria que ele fosse preso imediatamente, que os policiais deveriam agir rápido e colocá-lo atrás das grades. Os policiais então trouxeram esse cara e disseram a ele tudo o que estava acontecendo. Mas antes mesmo de mencionar o nome da denunciante, ele disse que namorava uma tal de Carrie. Eles tinham um relacionamento intermitente, meio conturbado, com muitos problemas. Ele revelou que ela queria se vingar dele por ele ter saído com outra mulher e achava que ela estava inventando toda aquela história para colocá-lo atrás das grades. E, gente, por mais incrível que pareça, é exatamente isso que a Carrie fez. E ela foi presa por isso, tá? Ela foi acusada de fornecer informações falsas à polícia e interferir em uma investigação. Tudo porque queria se vingar do seu namorado. E essa foi uma das pessoas presas por mentir para a polícia. A outra foi um garoto de 19 anos chamado Harland Bird, que se apresentou em fevereiro de 2015. Ele disse aos investigadores que viu 2 homens assediando a Chelsea na festa e que a ajudou. Só que conforme os investigadores foram aumentando a pressão dos interrogatórios, o garoto foi mudando a sua versão várias vezes e depois confessou que inventou tudo isso porque era sozinho, não tinha amigos e queria parecer importante, sabe? Ter ali uma atitude de heroísmo ou algo do tipo. O tempo, pessoal, foi passando e então nós chegamos no dia 22 de março de 2015, quando uma mulher chamada Cheryl Ratliff estava limpando o seu quintal, retirando meses de sujeira de uma estrada rural onde morava, como ela faz todo ano na primavera, quando encontrou um sapato vermelho. A sua propriedade ficava na Moore Road, a pouco mais de 3 quilômetros do local da festa de Halloween, exatamente na estrada que as pessoas usavam para sair da festa. O sapato estava perto de uma vala cheia de lixo e a senhora Cheryl sempre encontrava coisas assim. Ela planejava jogá-lo fora, mas quando seu marido chegou em casa, perguntou o que ela tinha encontrado dessa vez e ela mencionou o sapato vermelho. Ele imediatamente arregalou os olhos. Considerando toda a divulgação da história do desaparecimento da Chelsea, o marido perguntou se a Cheryl já tinha pensado na possibilidade daquele sapato ser da jovem desaparecida. Ela respondeu que não poderia ser, já que eles tinham limpado tudo para o Natal de 4 meses antes. Mas mesmo assim ela ligou para a polícia apenas para garantir. Os policiais foram até lá, tiraram fotos do sapato, coletaram como possível evidência e enviaram uma das fotos para a mãe da jovem. E claro, gente, o sapato foi identificado como pertencente a Chelsea. E essa descoberta, obviamente, trouxe mais perguntas do que respostas. E então, aproximadamente uma semana depois, um homem chamado Eric Kassab encontrou algo enquanto ele e alguns amigos estavam procurando por sucata. Eles estavam em um local industrial abandonado perto das linhas de trem a 16 quilômetros do local da festa de Halloween. O Eric levantou um pedaço de madeira podre e achou uma fantasia de era venenosa. Os rapazes deixaram tudo lá e uma semana depois o Eric viu um cartaz com o rosto da Chelsea usando a fantasia. Ele pensou em ligar para a polícia e relatar, mas ficou com medo. Ele tinha mais ou menos a mesma idade que a Chelsea e sabia que tinha colocado a mão no material. Ele ficou com medo das análises forenses apontá-lo como suspeito e então seguiu a sua vida tentando esquecer daquilo. Por fim, algum tempo depois, na Páscoa, ele não aguentava mais guardar aquele segredo e contou para sua irmã, que não pensou 2 vezes e disse: ou ele ligava para a polícia para contar o que achou, ou ela mesma faria isso. Então ele ligou, contou o que viu e onde os oficiais podiam encontrar o material. Porém, pouco tempo depois seu telefone tocou. Era um detetive que disse que era bem suspeito que ele tivesse esperado tanto tempo para avisar as autoridades. Então eles disseram que precisavam que ele fosse até a delegacia. E como o Eric já previa que fosse acontecer, os detetives começaram a pressioná-lo. Eles achavam que ele estava mentindo ou não estava fornecendo todos os detalhes, todas as informações que ele sabia. Eles perguntaram se ele foi à festa de Halloween e ele respondeu que não, mas os oficiais já sabiam que ele morava
na mesma estrada da casa da Cheryl, onde o sapato foi encontrado. Os detetives queriam saber se ele conhecia a Chelsea, mas ele insistia que não. Ele afirmou que esteve com a sua filha durante todo aquele fim de semana e concordou em fornecer o seu DNA e também impressões digitais para análise. O rapaz foi liberado, mas se comprometeu a ficar à disposição das autoridades para possíveis novas entrevistas. Todo o material encontrado foi enviado para análises forenses e, com poucas observações, foi possível notar descobertas muito significativas. As alças do vestido estavam torcidas, esticadas e rasgadas. Parecia que haviam sido arrancadas da Chelsea à força. A área da virilha da roupa estava ainda pior, completamente rasgada, e por isso estava óbvio para os detetives que a Chelsea não removeu essa peça de roupa de forma voluntária. O que os oficiais não entendiam era como o sapato tinha ido parar tão longe de onde a peruca e a fantasia foram encontrados. E nesse ponto, a família da jovem finalmente se convenceu de que encontrá-la com vida já estava assim fora de questão. E agora nós vamos avançar mais um pouquinho no tempo, lá para o dia 24 de abril de 2015, 3 semanas após a descoberta do traje de Halloween da Chelsea. Um homem chamado John Marron estava fazendo algumas obras em sua propriedade, que era um terreno pouco desenvolvido e cheio de árvores, que ficava também próximo a alguns trilhos de trem. Isso era, gente, na Brier Reel Road, em Ash Township, que também faz parte do condado de Monroe. O John e a sua equipe de construção estavam passando com escavadeiras por uma área que tentavam limpar para construir uma casa. Ele estava movendo um pouco de terra em um monte e tentando manobrar a escavadeira em um espaço bem apertado quando ficou preso em um barro molhado. Então ele saiu, foi até a parte de trás do veículo e, ao olhar para a esquerda, viu algo fora do comum. Algo que realmente não parecia certo, que não era para estar ali. Ele viu o que parecia ser um esqueleto de um corpo humano e rapidamente ligou para a polícia. Técnicos e peritos do Laboratório Criminal do Estado do Michigan chegaram imediatamente para investigar. Rapidamente eles encontraram uma folha de era artificial nas proximidades, além de uma calça de legging verde. Mais à frente havia um outro sapato vermelho que combinava com aquele que encontraram na propriedade da senhora Cheryl. Alguns dias depois, o escritório do médico legista do condado de Wayne usou registros dentários para confirmar oficialmente a identidade dos restos esqueléticos. E aquela era de fato a Chelsea Bruck, de 22 anos de idade. A autópsia revelou que a sua mandíbula foi quebrada em 2 partes, simplesmente assim, partida ao meio. É preciso de uma quantidade tremenda de força para causar esse tipo de lesão, e havia várias lesões faciais. Vários ossos faciais estavam fraturados, por exemplo, nas áreas em torno dos olhos. A vítima perdeu a sua vida em decorrência de um trauma contundente na cabeça. Não foi encontrado DNA no corpo, mas havia sangue da vítima na parte frontal interna do maiô, e o DNA de um homem também foi encontrado, mas quando eles analisaram esse DNA no sistema nacional, não encontraram nenhuma correspondência, e esse caso chegou a mais um beco sem saída. O corpo foi enfim liberado e a família pôde dar um enterro digno para a jovem. Esse caso, gente, chocou a pequena comunidade, que simplesmente não conseguia acreditar que algo assim pudesse acontecer naquela região, porque essas coisas não aconteciam lá e todos estavam assim devastados. Pouco mais de um ano depois, em 21 de julho de 2016, algo inesperado aconteceu. Houve uma correspondência no DNA. Era uma correspondência com um homem de 27 anos que cresceu naquela região. Ele se chamava Daniel Clay e sua vida tinha sido o oposto da vida da Chelsea. A sua mãe estava na prisão quando ele nasceu, então ele foi colocado para a adoção basicamente imediatamente. Infelizmente, as coisas só pioraram para ele. Os seus pais adotivos se divorciaram quando ele tinha 5 anos e ele acabou morando com o seu pai adotivo até que ele morreu. Esse homem, gente, abusou do garoto por várias vezes em sua infância e ele levava esse trauma assim para a vida toda. Quando o homem faleceu, o Daniel tinha 17 anos e não tinha para onde ir. Então ele foi colocado em uma instituição
onde sofreu ainda mais abusos íntimos e também psicológicos, além de ter se envolvido com entorpecentes e, quando completou 18 anos, saiu da instituição, mas não parou com as coisas erradas que ele usava. Ele teve empregos esporádicos aqui e ali, trabalhou em um posto de gasolina e em restaurantes, mas nunca manteve um emprego por mais de alguns meses e nunca teve um lugar para morar. Ele apenas dormia no sofá de amigos ou namoradas. Ele acabou engravidando uma dessas namoradas, mas não quis saber da criança e nem mesmo pagou a pensão alimentícia, o que levou a um mandado de prisão sendo emitido contra ele. Ele também tinha problemas com a lei, como agressão, resistência à prisão, obstrução da justiça, acusações de entorpecentes, má conduta sexual e, mais recentemente, em maio de 2016, por roubar a mochila de alguém. Quando foi preso por isso, ele não passou muitas horas na cadeia, mas devido a uma nova lei aprovada no estado do Michigan, os oficiais puderam coletar o seu DNA e isso levou a essa correspondência. Os investigadores estavam ansiosos para conversar com o Daniel, afinal de contas, havia tantas perguntas a serem respondidas. Ele também tinha uma acusação pendente por relação íntima forçada e morava perto de onde a festa aconteceu, além do mandado de prisão por não pagar a pensão alimentícia. Aliás, quando foi preso no dia 22 de julho de 2016, o Daniel pensou que estava sendo detido apenas por causa da pensão alimentícia, mas os investigadores começaram a fazer perguntas sobre a festa de Halloween. O Daniel admitiu que foi à festa, mas disse que não ficou muito tempo. Quando perguntado sobre a Chelsea, ele respondeu que tinha ouvido falar dela, mas se negou tê-la conhecido ou mesmo se encontrado com ela. Ele se gabou de ter sido um paquerador, que as mulheres estavam sempre aos seus pés e que tinha até engravidado algumas mulheres por aí, mas afirmou nunca ter se encontrado pessoalmente com a Chelsea. Os detetives deram corda para ele e o homem continuou se gabando, dizendo que tinha várias namoradas, que gostava mesmo de fumar umas coisinhas e fazer amor loucamente. Enfim, ele estava se achando o bem-aventurado entre as mulheres, o garanhão ali e o rei delas. De repente, do nada mesmo, o investigador ficou sério e com bastante calma e segurança, ele olhou fixamente para o Daniel e perguntou se tinha alguma razão para o seu DNA estar nas roupas da Chelsea, porque eles tinham encontrado material na roupa da mulher e as evidências estavam em poder das autoridades policiais. Daniel, gente, ficou pálido, ele ficou meio desconcertado e respondeu que não conseguia pensar em nenhuma razão pela qual o seu DNA estava perto ou mesmo na Chelsea, porque ele não tinha feito nada com aquela garota. Os profissionais seguiram com a técnica de interrogatório e disseram que estava tudo bem, que eles não acreditavam mesmo que ele fosse ali, um assassino, e foi aí que ele começou a contar uma história diferente. De repente, ele se lembrou que teve sim relações íntimas com uma mulher naquela noite na festa. Ele contou que conheceu uma garota, foram para o seu carro, namoraram no banco de trás. No entanto, Daniel claramente não estava conseguindo inventar uma boa mentira, porque o DNA que os detetives encontraram era, na verdade, células da pele nas áreas da fantasia que estavam rasgadas. Os investigadores então bolaram um plano. Eles iam mentir para o Daniel para tentar descobrir a verdade. Eles disseram que sabiam algo sobre a Chelsea, que apenas a mãe dela tinha conhecimento. A jovem tinha uma doença muito aguda, uma condição onde até o menor empurrão ou batida pode causar fraturas nos ossos. Os detetives estavam tentando insinuar que poderia ter ocorrido um acidente imprevisível quando o Daniel estava tendo relações com ela, algo que poderia ter dado errado e que não era culpa dele. O homem então começou a contar uma nova história. Ele disse que aquela já era a segunda vez que ele se encontrava com a Chelsea naquela mesma noite. De acordo com sua nova versão, ele estava indo embora da festa e viu a garota carregando a peruca enquanto caminhava sozinha na estrada. Ele parou, foi educado e perguntou se ela queria uma carona para casa. Então ela entrou e nessa segunda vez ela quis ter relações, mas queria algo mais ousado. Ele afirmou que ela queria que ele a estrangulasse. Ele contou ainda que ela estava tão embriagada que se tornou agressiva,
mordendo ele e batendo nele, gritando para que ele a segurasse ali pelo pescoço, e ele obedeceu. E de repente o corpo dela todo ficou mole. Ele disse que bateu no rosto dela e percebeu que ela não estava respirando. E foi nesse momento que ele entrou em pânico. E na sequência colocou ela no banco de trás do carro e simplesmente dirigiu até conseguir decidir o que fazer, quando tomou a atitude desesperada de jogar o corpo dela em uma área arborizada perto de alguns trilhos de trem. É óbvio que os profissionais não acreditaram nessa ladainha e tinham suas próprias teorias, principalmente porque as roupas foram encontradas em um lugar diferente de um dos sapatos e também do corpo da vítima. Ou seja, cada coisa estava no lugar. O corpo num lugar, o sapato num lugar, a roupa no outro lugar. As autoridades acreditavam que ou ele já tinha esse plano desde o início, observando as mulheres indo e vindo daquela festa como uma espécie de caçador, ou talvez ela realmente tinha pedido uma carona. A gente sabe o quão desesperada ela estava para ir para casa naquela noite, e ela cometeu o erro de confiar em um cara que parecia relativamente normal. E talvez ele tenha feito algum movimento ali, querendo, né, alguma intimidade com ela resistiu, então ele simplesmente bateu nela até que ela aceitasse ter as relações com ele. Daniel Clay foi preso e acusado de assassinato, mas antes que a notícia fosse divulgada nas mídias, alguém vazou a informação para a amiga da Chelsea, a Beck. Quem vazou essa informação foi uma colega de trabalho das meninas, que trabalhava também no Olga's Kitchen, uma mulher chamada Jessica. Mas como é que ela descobriu? Bom, gente, foi o próprio Daniel quem contou a ela. Acontece que a tal da Jéssica era a mãe do filho do Daniel, e essa conexão levou alguns investigadores a acreditar que o Daniel já estava de olho na Chelsea tinha vários e vários meses. Ele viu a colega de trabalho da mãe do seu filho e ficou interessado nela, mas como a jovem não deu bola para ele, ele provavelmente começou a pensar numa forma de atacá-la, e o evento de Halloween foi assim a oportunidade perfeita. Quando os oficiais conversaram com a Jéssica, ela disse não saber se o Daniel já estava de olho na Chelsea antes da festa, mas afirmou com certeza que durante o evento viu o momento em que o homem se aproximou de um grupo do qual ela e a Chelsea faziam parte. Eles estavam todos conversando nesse grupo na festa de Halloween, mas ela não se lembrava do que estava sendo discutido. Para os investigadores, o Daniel se achava o maioral, se achava o mais belo, o conquistador, o bam bam bam, a última Coca-Cola gelada do deserto, e quando recebeu um não da Chelsea, ele ficou inconformado e decidiu que a teria de qualquer jeito. Diante do magistrado, Daniel Clay se declarou inocente, confessando apenas uma morte acidental, não um homicídio. Em maio de 2017, ele foi a julgamento e em um momento tentou se defender sozinho, subindo ao banco das testemunhas. Ele se achava o espertão, mas em pouco tempo percebeu que ninguém estava acreditando em nada do que ele dizia, e por isso tratou rapidinho de exigir um advogado de defesa, que foi prontamente providenciado pelo tribunal. O julgamento teve duração de 10 dias, onde o Daniel tentou argumentar que acidentalmente causou a morte da jovem. Mas a Chelsea morreu de trauma craniano com uma força intensa, o que definitivamente não foi um acidente. Ele tentou alegar que as fraturas foram causadas porque ele teve dificuldades para carregar a Chelsea. Ele não conseguia transportar o corpo dela pela floresta e a deixava cair o tempo todo porque estava tão embriagado que desmaiava. Nas alegações dele, todas essas fraturas teriam acontecido depois do falecimento da jovem. Sabendo que ele estava mentindo, a promotoria trouxe um médico para testemunhar sobre o estrangulamento manual, afirmando que é necessário apertar o pescoço de alguém com força suficiente para cortar o fluxo de ar e sangue e mantê-lo cortado por mais de 2 minutos após a perda da consciência. A promotoria apresentou todas as suas provas e afirmou que era evidente que a relação entre os dois não tinha sido consentida e que o homem tirou a vida da vítima porque ela resistiu a ele. A verdade, gente, é que não havia dúvidas de que ele tinha tirado a vida da moça e era função do júri determinar se foi um acidente, como o réu explicou, ou se foi proposital, como defendia
a tese da promotoria. O júri deliberou por mais de 3 horas antes de considerar Daniel Clay culpado. O homem ainda tentou argumentar ao tribunal, mas foi interrompido pelo juiz Sr. Daniel White, que disse que tinha passado os 10 dias de julgamento com o réu e escutou incontáveis horas dele mudando a sua história toda vez que os detetives o questionavam ou traziam algo novo. O magistrado terminou a sua fala afirmando que para ele tinha ficado claro que o Daniel Clay era um mentiroso e um assassino. Depois disso, o magistrado tomou fôlego e proferiu a sentença. Daniel Clay, de 27 anos de idade, foi sentenciado à pena de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Quanto à mãe da Chelsea, ela compartilhou com a mídia que havia perdoado o Daniel e até lhe deu uma Bíblia de presente. Ela disse que ele ficou feliz com o presente e prometeu que leria o livro inteiro. Em contrapartida, os guardas da prisão disseram que nunca viram ele lendo a Bíblia, mas apenas revistas pornográficas. E é claro que eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse caso? Vocês já conheciam? Para mim, assim, de Halloween foi um dos piores casos que eu já vi, que eu já pesquisei sobre, porque é uma crueldade sem tamanho quando alguém tão jovem tem a sua vida tirada de uma forma tão cruel por alguém que queria ali apenas satisfazer os seus desejos, sabe? Eu fico pensando como pode, né, o desejo carnal de uma pessoa estar acima da vida de outra. Isso pra mim é bizarro demais. Mas enfim, gente, esse foi o caso de hoje. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo pra todos vocês, seus lindos, e até o próximo vídeo.